Pessoal, joia? Conforme eu falei para vocês, eu vou hoje corrigir, né, aquelas questões que a gente não conseguiu concluir todas ontem. Tá? Ontem, assim, meio de aula é complicado a gente corrigir tudo de uma só vez, tá? Então, nós vamos lá na página. Deixa eu ver aqui qual página que eu falei com vocês. Nós vamos. Deixa eu só achar aqui o livro, tá, gente? Parece que página. Não é esse ainda. É a próxima. Isso, é essa página aqui. Muito bem, pessoal. Para os alunos que não conseguiram assistir a aula, eu vou fazer a correção desses exercícios, combinado? Gente, o primeiro exercício fala o seguinte, olha. Quando um corpo é apoiado sobre uma superfície plana e horizontal, sobre ele atua uma força de contato denominada de força normal. Então, página 21, tá, gente? Essa força, neste caso, tem o mesmo módulo da força-peso e sentido contrário. Então, olha bem para vocês verem. Ela tem o mesmo módulo da força-peso, porém, em sentido contrário. Entretanto, elas não formam par ação e reação, ou seja, elas não vão atender à terceira lei de Newton. Apresente duas justificativas físicas para que as forças peso e normal não formem um par ação e reação. Pessoal, para formar par ação e reação, as forças têm que acontecer aos pares. Nessa situação, nós temos duas modalidades de forças diferentes, tanto a força-peso quanto a força normal. Se nós fôssemos analisar apenas por essa situação, até que a força normal e a força-peso atenderiam, né, a essa condição. Porém, tanto a força-peso quanto a força normal são de naturezas diferentes. A força-peso é uma força de campo, tá? E a força normal é uma força de contato com a superfície. E um outro fator, elas agem sobre o mesmo corpo. Para poder formar um par ação e reação, tem que ser em corpos diferentes. Então, nessa situação, a força-peso e a reação normal não são consideradas par ação e reação. Tá? A questão número 2 está falando o seguinte, deixa só o professor apagar aqui, cadê minha borrachinha? Cadê minha borrachinha? Está aqui, eraser. Então, aqui, gente, a questão número 2 fala o seguinte, a força normal, ela tem esse nome por agir justamente a força normal tem esse nome por agir normal à superfície de 90 graus. Em cada uma delas, indique a direção e o sentido da força-peso e da força normal no ponto A. Claro que poderiam ter outros pontos. Na letra A, pessoal, nós temos a força-peso, que é vertical para baixo. Na letra B, nós temos... Letra B não, desculpa, gente. Ainda na letra A. E nós temos a força normal aqui, olha, vertical para cima, tá? Lembrando que aqui nessa situação, tanto a força normal quanto a força peso deverão possuir o mesmo valor. Aí alguns alunos vão me falar, o Cláudio, por que que tem que possuir o mesmo valor? Ou seja, por que que tem que possuir
o mesmo módulo. Ô, gente, vamos analisar comigo. A força normal, ela forma aqui com o objeto um ângulo de 90 graus. Não é o que acontece com a força peso. Se a força normal for maior do que a força peso, pessoal, nessa situação, o que nós teremos? Esse bloco vai ser levantado para cima. Ele vai desprender dessa superfície. Por quê? Se essa força aqui tem um valor maior, vocês podem observar que elas estão na mesma direção, ambas na vertical, porém em sentidos contrários. Então, se eu tenho uma força aqui que é maior do que a força peso, lembrando que as forças sempre vão atuar em pares, a força normal certamente ia puxar o bloco para cima. Ou seja, ela não iria exercer aqui sobre essa superfície uma compressão. Ao passo que, se a força peso também for maior do que a força normal, esse bloco vai ser atraído para baixo. Então, é justamente por isso, para poder manter o corpo aqui nessa superfície em equilíbrio, é que elas necessariamente precisam ter o mesmo valor. Tá? Na letra B, nós temos a força normal, porém um pouco inclinada. Porque aqui, o que a gente vai ter? Nós teremos nessa letra um plano inclinado. Isso aqui não é uma superfície qualquer, né? Nós temos aqui, olha, um plano inclinado. A força-peso vai continuar vertical para baixo, sem mudar a sua direção, nem nada, né? Nem o seu sentido. A direção vai continuar a mesma, o sentido vai continuar a mesmo. Mas vocês vão perceber que a inclinação da força normal vai modificar um pouco. Por que vai modificar um pouco? Porque ela vai acompanhar o movimento aqui da região onde o bloco se encontra. Se o bloco está num plano que é inclinado, quer dizer que para formar um ângulo de 90 graus com a superfície, então a direção aqui do vetor que representa essa força vai ter que ser inclinada. E é justamente por isso que ficou desse formato, tá? Deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar, não passou demais. Na letra C, pessoal, o que nós temos? Na letra C, nós temos também o bloco a força-peso vai continuar vertical para baixo, e aqui vocês podem observar deixa eu pegar meu lápis aqui, o seguinte, muita gente ia perguntar para mim que, mas por que a força normal não foi dessa maneira aqui, né? Gente, é porque nós precisamos levar em consideração que o ponto A, ele está bem na região central aqui, que é o ponto de apoio. Então, para poder comprimir aqui, olha bem para vocês verem, e para poder formar um ângulo de 90 graus com a superfície, nós temos que levar em consideração que aqui a gente tem um dedo. E esse dedo está exercendo uma força sobre o bloco, comprimindo esse bloco. É por isso que foi nessa direção oposta aí, né, à força-peso. Tá? Deixa eu pegar minha borrachinha para a gente poder mudar para a questão 3. Gente, já na nossa questão 3, qual a informação que nós temos? Para oferecer mais conforto aos passageiros, elevadores são fabricados para desenvolver uma velocidade constante durante a maior parte do trajeto. Se uma pessoa de 80 quilos, então olha bem para vocês verem, nós temos aqui uma pessoa com a massa 80 quilos, estiver no elevador, qual que vai ser a intensidade da força normal que o piso do elevador exercerá sobre a pessoa se o elevador estiver? Gente,
Elevador parado é equilíbrio estático. Se o elevador está parado, quer dizer que a força resultante que atua sobre ele, desenho, até escrever para vocês aqui. Então, quer dizer que a força resultante que atua sobre ele vale quantos? Vale zero. Se o elevador está parado, quer dizer que não tem aceleração e tampouco velocidade, tá? Então, nessa situação, a força-peso deverá ser igual à força normal, tá? Porque aqui nós temos um equilíbrio estático. E para que haja equilíbrio, importantemente, nós temos que levar em consideração que as duas forças têm que possuir o mesmo valor. Então, é por isso que falou aqui a resposta, é por isso que a força normal é igual à força-peso. Porque se a força-peso for maior do que a força normal, ela vai atrair o elevador para baixo e ele vai adquirir movimento. E a questão falou que ele está o quê? Estaticamente parado. Se a força normal for maior do que a força-peso, quer dizer que ela vai puxar o bloco para cima. Então, vai fazer com que o elevador esteja em movimento. E o exercício falou que ele é parado. Então, suponhamos que a pessoa está no planeta Terra, tranquilo. P, né, da força-peso, pela segunda lei de Newton, é igual massa vezes aceleração da gravidade. Qual que é a massa da pessoa? É 80 quilos. Qual que é a aceleração da gravidade? É 10. Então, 80 vezes 10 são quantos? 800. São 800. Vamos fazer um zero bem legal aqui, né? Se a força-peso é igual a 800 newtons e a força normal também vale 800 newtons, então vocês concordam comigo que as duas obrigatoriamente têm que valer quantos? 800 newtons. Tá? Questão até tranquila de se resolver. Na letra B, nós temos. Deixa eu apagar aqui o nosso quadrinho, né? Na letra B, nós temos. Se o elevador subir acelerado com aceleração constante. Então, gente, para o elevador subir, lógico e evidente que vai ter que ter uma aceleração. E por que a aceleração vai ser constante? Porque a trajetória em que o elevador vai se encontrar é uma linha reta. Se ele vai subir em linha reta, a velocidade não vai alterar. Quer dizer que ele vai partir com aceleração de 2 metros a cada segundo, ou seja, com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Nessa situação, pessoal, como ele vai subir, né, acelerado, a força-peso, ela tem que ser o quê aqui? Maior. Mentira. Ela tem que ser menor que a força normal. Então, nós teremos que força normal menos a força-peso é igual a força resultante. Como que eu faço para encontrar a força normal aqui? Tranquilo. O normal vai corresponder à força-peso mais a força resultante, porque F vezes A, M vezes A indica a força resultante. Força-peso vale quantos? 800. Força resultante vale quantos? 160. 800 mais 160, 960. Tranquilo de se compreender, né? Então vamos lá para a letra B. A letra B, gente, a letra C, desculpa. A letra C é o contrário. Na letra B, vocês perceberão que a força normal vai aumentar.
Por que que vai aumentar? Porque o elevador está sendo puxado para cima. Na letra C, ele vai descer também com a mesma aceleração. Aí, nós teremos o elevador sendo puxado para baixo. A força normal vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. O procedimento vai ser o mesmo. Porém, nós teremos aqui, ao invés de uma aceleração positiva, uma aceleração negativa. Tá? Se a aceleração vai ser negativa, então nós vamos subtrair a força-peso pela força resultante. 800 menos 160 é 640 newtons. Tá? Na letra D, nós temos um elevador freando, tranquilo. Então, nós teremos que a força normal corresponde à força-peso mais a força resultante. Também fazendo os cálculos 960 newtons. Tá? Na letra E, subir com velocidade constante. Se o corpo vai subir com a velocidade constante, o que nos interessa saber é que a gente vai ter apenas a força-peso. A força normal aqui vai ser igual à força-peso. Porque se a velocidade ela é constante, quer dizer que nessa situação nós não temos aceleração. Se nós não temos aceleração, nós também não teremos força resultante. Se a força resultante aqui é igual a zero, né? Então, se a força resultante é igual a zero, significa dizer, pessoal, que não tem aceleração. Então, por que não tem aceleração? Porque a velocidade não muda, né? Em função do tempo. Nós teremos apenas a força-peso. 80 vezes 10, 800 newtons. E por último, cair em queda livre. Nós teremos que a força normal vai ser igual à diferença da força-peso menos o valor da força resultante. Tá? A força normal vai ser igual a quantos? Igual a zero. Eu vou parar esse vídeo, tá? E daqui a pouco a gente vai dar continuidade em um outro vídeo para corrigir as outras questões.